Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao Training Code Plays. Meu nome é Luan e hoje a gente vai falar sobre a arquitetura limpa proposta pelo Robert Martin no seu livro. Também tomei como base vários outros conteúdos aqui do YouTube mesmo, referente à arquitetura limpa, arquitetura hexagonal também. Tô deixando eles todos aqui no link da descrição. Vou deixar o link também desse repo, é um repo meu, onde eu fiz algumas anotações aqui sobre a arquitetura limpa e é o que vai guiar esse vídeo. Então, se vocês quiserem acessar e ir acompanhando, o link já está disponível lá no GitHub, beleza? Então vamos lá. Vamos começar falando sobre Solid, que é a base para que a gente possa entender a Clean Architecture, né? Os mecanismos utilizados para construir a Clean Architecture e inclusive a arquitetura hexagonal também. Então vamos começar aqui pelo princípio da inversão de dependência, é o princípio mais importante do Solid. Ele diz que os sistemas mais flexíveis são aqueles em que as dependências de código-fonte se referem apenas a abstrações e não a itens concretos. De forma mais precisa, não queremos depender de itens concretos e voláteis dos nossos sistemas. Implementações concretas como a classe string, por exemplo, não são um problema, já que elas dificilmente vão mudar. Elementos de mais alto níveis, mais próximo à regra de negócio, é o que a gente vai chamar de entity daqui a pouco, elas devem ser mais estáveis e mais abstratas, e a gente vai chegar nessa conclusão. E a gente garante isso, então uma das ferramentas para a gente garantir que os nossos códigos de níveis mais altos, ou seja, os códigos de regra de negócio, sejam mais abstratos e estáveis, aplicando a versão de dependência. Vamos entender como que ela funciona na prática. Aqui, imagina que a gente tenha então um contexto de regra de negócio, que é a camada amarela, e um contexto de infraestrutura, que é a camada verde. E aí o nosso código, né, é natural que a nossa regra de negócio passe por um processo e precise salvar alguma coisa num banco de dados, num arquivo, enfim, não importa onde, mas precisa registrar aquele dado, né, aquele estado naquele momento. E é comum a gente fazer com que o nosso service chame uma camada de persistência que vai fazer essa persistência para a gente. E nisso a gente acaba dependendo diretamente da camada de infraestrutura. Então o nosso service chamando uma implementação concreta de um DAO é errado porque a gente está dependendo de um código que conhece infraestrutura. E isso para a nossa camada de negócio é muito ruim. Como que a gente lida com essa situação? A nossa camada de negócio então tem que definir um contrato. Então um contrato ele vai ser utilizado para definir comportamentos. Por exemplo, então o nosso service quer persistir alguma coisa, quer salvar alguma coisa em algum lugar, a gente vai criar uma interface que vai definir um contrato para que isso seja feito. Então nosso service precisa fornecer as informações necessárias para aquela operação. Só quem vai implementar isso vai ser a camada de infraestrutura, que vai pegar esses dados e vai decidir se vai salvar em um arquivo, se vai salvar em um banco de dados, se vai enviar para outro serviço. Aí já fica a cargo da infraestrutura. Para a nossa camada de serviço, aquilo lá foi salvo e é só isso que a nossa camada de negócio precisa saber. Entendeu? Então essa é a inversão de dependência. A gente passa a não depender da camada de infraestrutura mais. É a camada de infraestrutura que vai começar a depender da camada de negócio. O princípio da responsabilidade única diz que um módulo só deve ter uma e apenas uma razão para mudar. Mas essa definição, segundo o livro, na verdade cabe apenas a métodos e funções. Um software existe para atender às demandas de usuários e stakeholders, que podem fazer parte de grupos conhecidos pelo negócio, como usuários comuns, usuários admins, usuários premium, CEO, CTO, PO, enfim, todo mundo que vai precisar usar o sistema de alguma forma. Então o sistema está lá para atender as demandas desse grupo de usuário. E esse grupo de usuário pode ser chamado de ator. E ator é importante porque tem tudo a ver com caso de uso. A gente vai modelar casos de uso dentro do nosso sistema, e isso é refletido aqui na arquitetura limpa. Então, dessa forma, a melhor definição para o princípio da responsabilidade única é: um módulo deve ser responsável por um e apenas um ator. Então a gente vai ter códigos que vão só cuidar de atores específicos. Então,
Por exemplo, vai ter um DAO, vai ter uma camada de serviço que vai lidar só com usuários premium, outra camada de serviço que vai lidar só com usuários comuns. A gente vai separar nosso código baseado nos atores. Princípio da segregação de interfaces. O princípio da segregação de interfaces busca orientar o desenvolvimento de forma que um código não dependa de coisas que ele não irá utilizar, poupando assim uma compilação e uma implementação desnecessárias. Isso é o que está no livro. Porém, além desses detalhes de baixo nível, por trás do ISP, podemos utilizá-lo em níveis arquiteturais junto com o Single Responsibility Principle, o princípio da responsabilidade única, para criar artefatos mais coesos, reutilizáveis e independentes. Vamos juntar esses três princípios e imaginar um cenário. Então, a gente utilizou do princípio da responsabilidade única para ter um código, né, que vai cuidar só de um usuário premium. Então você vai ter lá o seu controller, você vai ter a sua camada de serviço, sua camada de persistência, tudo para lidar só com o usuário premium, tá? Aí você aplicou a inversão de dependência para que a sua camada de serviço, a camada de regra de negócio referente a esse ator esteja isolada, para que ela não dependa da camada de persistência, o que vai acontecer com esse usuário premium, se ele vai ser salvo aonde, se ele vai ser buscado aonde, se é um banco de dados SQL, não SQL, não importa. A gente usou a inversão de dependência para a gente não depender desse cara aqui. E aí a gente pegou e agora aplicou a segregação de interfaces. A gente foi lá dentro, olhou a nossa camada de service e viu que ele tem várias chamadas para coisas externas. A gente pode empacotar tudo isso dentro de uma interface que vai fazer operações externas, e a gente pode ir além, né, na segregação de interfaces. Pegar essa interface que está segregada para cuidar de operações comuns, né, em relação àquele ator, e segregar em cada um desses métodos dessa interface em uma interface nova. A gente vai ter interfaces funcionais. E aí a gente ganha um poder de extensão muito grande, porque a gente vai ter uma interface exclusiva para salvar um ator que é o usuário premium, uma interface que vai atualizar um usuário premium e uma interface que vai buscar um usuário premium. Aí essa implementação ela pode ser feita de forma que na hora de você salvar, a sua implementação de banco vai salvar em um SQL em um servidor X, e na sua busca você vai buscar de um banco no SQL que está no servidor Y, e esses dados eles são replicados, eles são sincronizados de forma transparente para o negócio, né? Como isso é feito é transparente para o negócio. O negócio precisa salvar e buscar. E com essa segregação de interfaces, a gente ganha esse poder dessa liberdade. Essa liberdade de salvar em um lugar e buscar em outro é o CQRS. Então, quando a gente aplica esses três princípios, a gente já está meio que chegando no CQRS naturalmente, né? Abrindo as portas para que a gente consiga implementar isso. Não necessariamente a gente precisa implementar uma interface que vai salvar em um banco e implementar outra interface que vai ler de outro banco. Não, a gente pode implementar para buscar no mesmo banco, né? Mas a gente ganha uma extensibilidade. Se precisar lá no futuro, a gente tem essa possibilidade, sem precisar mexer no código de negócio. Tá? E só nisso a gente já consegue ter uma boa arquitetura. Aí a gente tem outros dois princípios que auxiliam esses três para que a gente consiga implementar isso de forma melhor. Que vem o princípio da substituição de Liskov. E esse princípio tem um enunciado bem estranho, né? Se para cada objeto O1 do tipo S existir um objeto O2 do tipo T, de modo que todo programa P definido em termos de T, o comportamento de P é inalterado quando O1 é substituído por O2, então S é um subtipo de T. Esse princípio ele é sobre herança. É um guia para a gente garantir que os subtipos possam ser substituídos com segurança sem alterar o comportamento do sistema, né? E para a gente garantir que a gente não quebre o princípio da substituição de Liskov, envolve a gente entender sobre o negócio.
e para a gente poder fazer code review, para a gente criar testes efetivos, porque a gente quebra esse princípio de forma semântica, a gente não vai pegar isso em tempo de compilação. Vamos a um exemplo. No livro, o Uncle Bob traz o exemplo do quadrado retângulo. Então, imagina um quadrado, a classe square, que herda de retângulo. Tá? E isso é errado, porque semanticamente um quadrado não é uma extensão válida de um retângulo. Isso porque as áreas dos quadrados é definida em função de um único valor, o tamanho de um dos seus lados. Em contrapartida, um retângulo ele leva em consideração a largura e a altura da figura, né? E esses dois valores eles são independentes, eles podem ter valores diferentes. E isso faz com que, se a gente implementar essa herança, o código que a gente está vendo aqui, ele não vai funcionar se a instância de R for um quadrado, se aqui tiver um new square. Por quê? O quadrado ele vai levar em consideração a largura ou a altura do retângulo para calcular a sua área. Porque se ele levar em consideração a largura, a sua área vai ser 25. E se ele levar em consideração a altura, a sua área vai ser 4. Então esse assert aqui não vai dar certo, né? Ele está errado, ele vai quebrar. E aí, para a gente evitar que o código quebre, a gente teria que fazer um if, por exemplo. If instance of retângulo, por exemplo. E ter esse tipo de if, ter esse tipo de tratamento especial, principalmente quando a gente está falando de uma interface, de uma classe abstrata, significa que a gente está quebrando o princípio da substituição de Liskov. Então, o princípio da substituição de Liskov, ele é para auxiliar a gente a entender como fazer heranças, para que quando a gente aplicar a inversão de dependências, a gente consiga substituir implementações sem quebrar a regra de negócio. Então, a gente precisa aplicar, né, essas implementações de forma que eu possa substituir de um banco de dados SQL para uma chamada em um serviço externo sem quebrar nada aqui dentro da minha camada de serviço. Então a substituição de Liskov, né, nos ajuda a entender melhor como implementar essas heranças, né, essas implementações. E aí o princípio do aberto fechado, ele diz que um artefato de software será aberto para extensão, mas fechado para modificação. E ele vem para complementar todos esses outros princípios, porque ele é uma consequência de quando você aplica esses 4 princípios bem. Por quê? Você isolou as suas regras de negócio em interface, né? Quando você precisou depender de alguma coisa fora, você criou um contrato e aí você se fecha aqui. Quando você fecha essa camada de negócio, e você fecha essa camada de negócio com abstrações, você faz com que você deixe o seu sistema extensível. Você vai implementar interfaces, você vai estender classes abstratas que são definidas pelo negócio. Então o negócio está fechado para modificações, mas aberto para extensão. E aí é sobre isso que se trata o princípio do aberto fechado, para a gente proteger as nossas regras de negócio. Eu não vou falar de componentes, mas eu deixei aqui porque componentes, para entender de fato como implementar, como codificar a Clean Architecture, ele não é relevante. Ele vai falar sobre como você vai agrupar as suas classes e módulos para criar componentes entregáveis, né? Para criar jars, DDLs. Eu acredito que até dê para considerar alguns dos princípios de componentes como microserviços, né? Aplicando para microserviços. Eu não vou falar sobre isso, mas eu também deixei link aqui na descrição de um cara falando com mais detalhes sobre cada princípio de componentes. É bem interessante. É como se a gente aplicasse os princípios sólidos, mas aí para componentes. Então eu vou pular essa parte aqui no vídeo para não ficar tão extenso também. Então vamos pular direto aqui para a arquitetura limpa e vamos entender do que se trata essa proposta do Uncle Bob. A arquitetura limpa, ela tem algumas camadas propostas inicialmente. A gente pode ter mais camadas ou até menos camadas. Depende, né? Depende do seu negócio. O que é importante é que a regra da dependência seja atendida, tá? E que a gente proteja a nossa regra de negócio. O resto é detalhe. Então vamos entender o que é essa regra da dependência primeiro. Então, a regra da dependência diz:
As dependências de código-fonte devem apontar apenas para dentro, na direção das políticas de níveis mais altos. Logo, a parte mais externa do diagrama circular, política de níveis mais baixos, é mais volátil e concreta. Em contrapartida, a parte mais interna, política de níveis mais alta, é a parte mais estável e abstrata. Essa regra é uma reafirmação dos princípios aberto-fechado e do princípio das abstrações estáveis, que aí é o princípio dos componentes. Note como as setas sempre apontam para dentro e nunca para fora do círculo. Então vamos rever isso aqui. A regra da dependência diz que políticas de níveis mais baixos podem depender de políticas de níveis mais altos, mas políticas de níveis mais altos não podem depender de políticas de níveis mais baixos. É por isso que a seta está sempre apontando aqui para cima, né? Aqui é a política de níveis mais altos e aqui é a política de níveis mais baixos. Então a dependência está sempre apontando para cima ou aqui nesse outro diagrama para dentro, então de fora para dentro. E isso é muito importante, a gente não pode quebrar em hipótese alguma essa regra da dependência. É isso que garante com que os nossos sistemas sejam extensíveis, porque as entidades é a nossa regra de negócio. Ela é mais abstrata, porque a gente define contratos para que sejam implementados por camadas mais externas. Então, a nossa camada de negócio ela é mais fechada, mais estável e mais abstrata, tá? E ela não depende de ninguém exterior, todo mundo depende dela. Então, ela se torna muito difícil de ser alterada. É por isso que a gente precisa criar códigos expansíveis, porque alterar daria muita dor de cabeça. Bom, aí a gente falou sobre as entities, né? O que são as entities? As entities, elas são as regras de negócio específicas. São regras de negócio que existiriam sem a presença de um software. São regras que existem do mundo, do negócio em si, tá? Não necessariamente porque existe um software ali. As regras de aplicação, que é a camada vermelha aqui, já são as regras de automação dos processos de negócio. Ou seja, a gente criou as regras de negócio, que são as entities, e aí as regras de aplicação vão orquestrar as entities para que o comportamento de negócio seja automatizado, tá? E aí é o que a gente chama de use cases. Então, os use cases, eles vão definir dados de entrada, eles vão processar esses dados com as entities e vai retornar, vai gerar um dado de saída, né? Vai gerar dados de saída, resultado. Então ela recebe entrada, processamento e saída. Então esse é o fluxo de caso de uso. Já a nossa camada de interface adapters, ela visa fazer uma comunicação entre a camada externa, que é frameworks e drivers, e a camada interna use case. Por quê? A camada de controllers, gates e presenters, ela ou está pegando dados que estão vindo de fora para traduzir e fornecer esses dados necessários para o use case, né? O use case define quais dados ele precisa e essa camada de interface adapters é responsável por coletar e formatar esses dados para passar para o use case, ou essa camada de interface adapters ela está pegando o resultado gerado pelo use case e passando para a camada mais exterior, para a camada de frameworks e drivers. Tá? Então ela faz essa tradução. E aí a camada mais externa de frameworks e drivers, ela é a quem conecta com o banco, quem realmente faz a chamada para um outro serviço, quem abre um arquivo e fecha um arquivo para persistência de alguma coisa. Enfim, essa camada é onde a gente vai ter o código de mais baixo nível. E isso é basicamente a teoria da arquitetura limpa. É como a gente vai organizar os nossos códigos, não necessariamente pensando em pacotes e nada disso, mas em responsabilidade de código, tá? Vamos num outro desenho que eu tenho aqui, para a gente olhar isso de uma maneira um pouco mais micro, né? Um pouco mais para dentro aqui. Vamos imaginar agora como a gente construiria
um cenário, né? Um caso de uso. Então, um caso de uso, a gente tem ele aqui na nossa camada. Ele define uma interface que a gente chama de input port. Então, o caso de uso é uma implementação desse cara, que vai orquestrar as entities. Então, dada essa definição, o controller ele é responsável por receber a request de uma view, vai pegar esses dados e vai transformar esses dados no request model necessário para executar esse caso de uso e vai passar a chamada aqui para o input port, né? Ele vai conhecer apenas a interface. A implementação, o controller não conhece. Então o controller chama a interface input port passando o request model necessário com os dados necessários para execução desse caso de uso. O caso de uso então vai orquestrar as entities para que o comportamento de negócio seja atendido. Então entity pode ser classe concreta, pode ser interfaces, pode ser classes abstratas. Então aqui nesse exemplo eu estou chamando aqui uma entity, que seria aí uma classe concreta, e uma outra entity que eu chamei de gateway, sendo uma interface. E aí, depois que esse caso de uso finalizar a sua execução, ele vai chamar o output port, passando o response model. Então ele vai construir esse response model passando para o output port. Então essa vai ser a saída do caso de uso. Essa interface ela é implementada pelo presenter, que vai pegar esses dados de saída e vai formatar adequadamente para view, onde a gente vai ter aqui o view model. E o view model vai atualizar aqui a nossa view, então vai dar o response, né, para a chamada de quem precisou utilizar esse use case, tá bom? E aí a gente pode voltar aqui no gateway, porque a gente tem duas implementações aqui, certo? Uma implementação, ela pode ser para salvar em um banco de dados. Então ele vai pegar aqui, por exemplo, o nosso use case criou, né, tá construindo aí um usuário premium. Aí ele pegou, juntou os dados desse usuário e fez um gateway.save. Esse gateway, ele vai executar uma dessas duas implementações. Pode ser que ele vai salvar no banco de dados e aí ele vai fazer todo o tratamento necessário para fazer essa persistência no banco de dados, né? Então ele vai pegar a nossa entity, vai transformar numa estrutura de dados compatível com o banco de dados, porque essa entity aqui não é a entity do Hibernate, então ela não tem as anotações para ser salvo no Hibernate. Isso aí vai ser feito depois, na camada de frameworks e drivers. E essa camada então vai traduzir essa entity para um modelo de dados que vai ser utilizado para persistência. Aqui a gente pode ter uma outra implementação, uma implementação para web. E aí essa implementação web vai fazer a mesma coisa, vai transformar a entity em um modelo de dados adaptado para a web e vai chamar, né, essa interface que vai ser implementada pelo framework em si, né? Então aqui é onde a gente teria, por exemplo, um Thank Client, por exemplo, que seria a chamada para um serviço externo, né? Então note que a gente pode substituir banco de dados ou chamada externa sem alterar nenhum código aqui, né? A injeção de dependência utilizando o framework Spring, por exemplo, não precisa ser necessariamente ser feita pelo @autoright, né? Ou a gente pode criar o bin na mão numa classe separada de configuração para que esse código não conheça nada do framework, né? Daria um pouco mais de trabalho, mas a gente está protegendo a nossa camada de negócio. Então, essas duas camadas, elas são as mais importantes do nosso sistema, principalmente as entities e depois a camada de casos de uso. Então, quando algum requisito mudar, provavelmente você vai mexer na camada de casos de uso. Tem que adicionar um novo comportamento, então você vai acabar alterando aqui. Só que você está protegendo as suas entities, que é quem realmente tem as regras de negócio. Esse cara aqui é só um orquestrador de fluxo. Se o fluxo mudar, você vai mexer no use case. Agora, se framework mudar, se o modelo de persistência mudar, enfim, você não vai mexer nesses caras nem a pau. Eles estão todos para cá. E aí, note como que a regra da dependência está sendo respeitada. Todas as setas que saem do azul estão indo para o verde, todas as setas que saem para o verde estão indo para o vermelho ou para o amarelo. Então, ela está sempre indo da esquerda para a direita, não importa se é uma ou se é duas camadas. O importante é que nenhuma seta está indo da direita para a esquerda. Então, essa aqui é as políticas de níveis mais altos e essa aqui é a política de níveis mais baixos. Então, para concluir,
A arquitetura limpa é um modelo de arquitetura que surge naturalmente da aplicação dos princípios sólidos junto com a regra da dependência, né? Então a gente tem a regra da dependência, a gente faz as inversões de dependência para que a gente não quebre essa regra, a gente protege as nossas entes, criando elas mais abstratas e, portanto, abertas a extensões, né, e fechadas a modificações. Enfim, a gente utiliza os princípios sólidos para construir a nossa arquitetura. E essa arquitetura ela é complementada com os princípios de componentes, então eu recomendo que você vá atrás para entender melhor, dê uma lida, assista o vídeo do André Seco, componentes na Clean Architecture. Ele explica cada um dos princípios dos componentes muito bem, inclusive. Eu aprendi mais com ele do que eu entendi no livro, né? E o objetivo da Clean Architecture é propor um modelo de referência para a gente poder criar aplicações independentes de framework, de UI, de banco de dados, qualquer outra coisa externa, né? Então, a ideia do Uncle Bob é dar ferramentas para que a gente construa nossas próprias arquiteturas de forma que a gente respeite e proteja a nossa regra de negócio. Não importa muito de que forma a gente vai fazer isso, contanto que a gente respeite esses princípios. Beleza? Então era sobre isso que eu queria falar. Eu espero que tenha dado para entender, ou que tenha dado uma luz, ou pelo menos um background agora que você provavelmente pode começar a ler o livro, ou que você que já leu e agora tá tendo alguns insights a mais. Recomendo assistirem os vídeos que eu deixei linkado aqui, leiam um livro. E é isso, galera. Se qualquer coisa, coloquem nos comentários aí e a gente discute. Fechou? É nóis!